Ok. Estamos aqui mais uma vez para nos debruçarmos sobre a filosofia de Santo Tomás, né? Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a metafísica. Nós vimos que para Santo Tomás existe, para Santo Tomás existe um mundo ordenado, né? Um universo ordenado e que compete ao filósofo descobrir essa ordem, né? E porque o homem é livre, descobrir como o homem deve também, no espaço da sua liberdade, colocar a ordem. Então, são dois cômputos, né? Primeiro, descobrir a ordem que existe, independente do homem. E a partir dessa descoberta, ver qual a ordem, ou que tipo de ordem, o homem deve instaurar no campo da sua liberdade. É claro, o ser humano deve instaurar uma ordem no campo da sua liberdade em consonância com a grande ordem universal, né? E nós vimos que, para Santo Tomás, há três ciências que procuram desvendar a ordem, ou descobrir a ordem que já existe. Essas ciências são especulativas, ou seja, elas visam ao saber pelo saber, o saber desinteressado, né? Visam a contemplar a ordem. E quais são essas ciências especulativas? A física, que não é a nossa física atual, né? A física, a filosofia da natureza, a matemática e a metafísica. Nós já falamos aqui um pouco sobre a física, e agora vamos falar sobre a metafísica. Vejamos, eu estou com o livro aqui, A Filosofia de Tomás de Aquino, Elementos Essenciais, da Loyola. O autor, Rued Imbar e Adriano Oliva. São dois autores, né? Bem, metafísica. A metafísica é concebida como a doutrina do ente enquanto ente, realiza o cumprimento do esforço filosófico. Ela se interroga sobre o que é cognoscível ao mais elevado grau, maxime intelligibile. Só a partir dessa afirmação nós teríamos muita coisa para dizer. Primeiro, a metafísica é a ciência do ente enquanto ente. E o que significa isso? Não é fácil dizer isso de uma vez só, né? Abarcar todas as nuances. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que não é exato dizer que a metafísica é a ciência do ser enquanto ser. Na perspectiva de Tomás, o mais exato é dizer que é a ciência do ente enquanto ente. É claro que nós podemos, às vezes, empregar a palavra ser no sentido de ente, né? Mas se nós quisermos ser exatos, é melhor usar ente, não é? Qual que é a diferença entre o ser e o ente? O ente, ens em latim, gramaticalmente falando, é um particípio
é um particípio presente do ser esse, em latim. Em português não tem o particípio presente, né? Mas algumas palavras em português, por exemplo, alguns adjetivos, remetem a essa ideia de particípio presente em latim. Por exemplo, fervente, água fervente, né? O adjetivo fervente aqui diz que a água exerce a seu modo o ferver, né? O ferver, o ferver absoluto, ele se diz de muitas coisas, né? E se existisse um ferver subsistente, né, a água fervente seria apenas uma realidade que participa desse ferver subsistente. É claro que o ferver subsistente não existe, né? Mas a ideia do ferver existe, né? Então a água fervente ela participa, vamos dizer, dessa ideia que não é um ser real, né? Participa dessa ideia do ferver a seu modo, como água. Que nós poderíamos ter óleo fervente também, muitas outras coisas ferventes. A água fervente é um modo de exercer a ação de ferver, tá certo? Agora, vamos pensar no ser e no ente. O ente, então, é um modo de exercer o ser. Assim como a água fervente é um modo de exercer o ferver. Então, o ente é um modo de exercer o ser. Agora, esse ser, ele é apenas uma ideia, um ente de razão, ou esse ser existe realmente? Né? Essa é uma questão. A metafísica vai dizer no final do seu discurso que esse ser não é simplesmente uma ideia na nossa mente, mas é uma realidade, o ser. Então, o ente é aquele que participa realmente do ser. A metafísica, ela tem como sujeito, ou como objeto, nós diríamos hoje, não o ser, porque o ser não nos é dado a experiência, né? Se ele existe, a metafísica vai dizer que existe, ele só pode ser reconhecido, descoberto no final. Então, esse ser não pode ser o tema da metafísica, né? O grande tema da metafísica. O tema da metafísica é o ente, tá certo? Mas o ente também é tema da filosofia da natureza, é tema também da matemática. E qual que é a peculiaridade da metafísica? Enquanto a filosofia da natureza considera o ente como móvel, e a matemática considera o ente enquanto quantitativo, a metafísica vai considerar o ente como ente, enquanto ente. Ou seja, na sua totalidade,
e naquilo que importa realmente a essa totalidade, ou seja, no seu aspecto, eu diria, mais fundamental, o ente enquanto ente. Não o ente sob um determinado aspecto, sob outro determinado aspecto, mas o ente na sua entidade. Aqui nós estamos liberando, vamos dizer assim, todas as possibilidades de inteligibilidade do ente. Porque se eu digo que o ente é só móvel, eu estou excluindo outras possibilidades de inteligibilidade. E se o ente fosse realmente só móvel, a física, a filosofia da natureza, seria a ciência suprema. Agora, a metafísica, ela vai além da física, por quê? Porque ela, vamos dizer, ela se constitui a partir de uma negação, né, que o ente não pode ser só móvel. Ou seja, o ente considerado como móvel não exaure a inteligibilidade do ente. Então, a metafísica quer liberar toda inteligibilidade do ente, qualquer que ela seja, e quer entender o ente no seu aspecto mais fundamental. E qual seria o aspecto mais fundamental na visão de Tomás de Aquino? O ente enquanto ente, ou seja, é o ente enquanto tem ser, enquanto exerce uma modalidade de ser. Ens vem de esse. Né? Ens é uma atuação, uma certa atuação, uma modalidade de atuação do esse. Para Tomás de Aquino, a perfeição das perfeições é um aspecto mais fundamental de toda a realidade, é o que ele chama de ato de ser. O ato de ser é aquilo que faz o ente ser efetivo, sem o qual não haveria nenhuma outra perfeição, né? A perfeição radical, a perfeição fundamental é o ato de ser. E o ente é aquilo que tem ser, que exerce alguma modalidade de ser. O Eduardo está perguntando aqui: o ser é outro que a essência e a equidade? Sim. Aqui a gente tem que ir falando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Depois as coisas vão se encaixando na medida em que a gente for avançando. Quando eu digo ato de ser, eu não estou dizendo essência nem equidade. Essência e equidade são sinônimos, né? Essência e equidade dizem o que a coisa é. O que é isso? É uma banana. O que é isso? Não é? É um morango. Essa é a quantidade. São as notas que fazem uma coisa ser uma coisa e não outra coisa. Então, morango é morango, banana é banana. Né? O que faz o morango ser morango é a essência de morango, é o conjunto de notas o conjunto de notas que faz o morango ser morango, e não banana. É a essência. Agora, quando eu estou falando do ato de ser, eu estou me referindo àquilo pelo qual o morango, a banana, qualquer coisa, aquilo pelo qual o morango é efetivo. Né? Porque a essência ela pode ser apenas um ente de razão, entendeu? Ela pode ser apenas um ente de razão. Agora, quando eu digo ato de ser, eu não estou me limitando ao ente de razão. Né? O ato de ser é aquilo pelo qual a essência de alguma coisa é efetivo, pelo qual uma coisa é ente, tem ser, tem densidade,
não é? Tem densidade. Então, nenhuma essência, não é, existiria, nem ninguém poderia pensar nenhuma essência se não houvesse o ato de ser. Por que, que eu penso na essência? Porque eu tenho ato de ser. Minha inteligência tem ato de ser. É um ente, minha inteligência é um ente. Não é? E por que, que o morango existe na realidade? O existir do morango na realidade é fruto do seu ato de ser. Certo? É fruto do seu ato de ser. Então, a metafísica ela lida com o ente enquanto ente, o ente enquanto tem ato de ser. Né? O ente na sua máxima inteligibilidade. Né? O ente aberto à inteligibilidade radical. A metafísica quer interrogar sobre a verdade mais fundamental do ente. Certo? Vamos ver aqui, o ser está no ente, mas não se confunde com ele. O ente sem o ser, nada seria. Vamos dizer, o ente é uma modalidade de ser. O ente exerce uma modalidade de ser. O ente não é o ser não se reduz ao ente. Né? Assim como o ferver não se reduz a alguma coisa fervente. Uma coisa fervente é apenas uma modalidade do ferver, certo? Bem, eu disse aqui muitas coisas e muitas coisas ficam por dizer, né? Eu gostaria de ouvir vocês aí para ver ficar mais claro isso aqui. Sem a participação de vocês, fica quase impossível, né, prosseguir. O que vocês acham disso? A questão é, né, nós estamos identificando o tema da metafísica, o sujeito da metafísica, ou o objeto da metafísica, como se diz hoje, né? Ô padre, se a metafísica estuda o ente enquanto ente, né? As outras ciências estudam aspectos do ente. Eu posso dizer então que o metafísico ele consegue conhecer o que as outras ciências são capazes, ou seja, até onde a física pode ir, de onde a física pode partir, e assim em todas as ciências. É claro que o metafísico não tem como ele conhecer cada detalhe de cada ciência, né? Mas o aspecto geral, assim, ele tem que conhecer porque ele conhece o ente e cada ciência estuda o ente, né? Aspectos do ente. Uhum. Exato. Eu vou fazer aqui uma comparação, né? Isso é uma comparação. Comparação tem sempre seus defeitos, mas ajuda também. Vamos supor, se eu perguntasse assim, como é que eu posso conhecer, como é que eu posso conhecer todos os objetos feitos de ouro? Como é que eu posso conhecer todos os objetos feitos de ouro sem ter presente todos diante de mim, não é? Sem conhecer também detalhes desses objetos feitos de ouro, né? Mas vamos dizer, a sua constituição fundamental. Como que eu poderia conhecer todos os objetos feitos de ouro sem ter contato com todos os objetos feitos de ouro? Eu diria, conhecendo o ouro, eu conheço por tabela todos os objetos feitos de ouro, né? Então, já que tudo que existe é ente, conhecendo o ente no seu aspecto mais fundamental, eu conheço, por tabela, todos os entes. Não nas suas particularidades, tá certo?
não nas suas particularidades, mas no seu aspecto mais fundamental, mais inteligível. Nesse sentido, a metafísica é regente de todas as demais ciências. Por quê? Porque só ela conhece o ente em toda a sua inteligibilidade. E todas as outras ciências lidam com o ente. Só que elas não enfatizam a entidade do ente, elas enfatizam aspectos do ente. Né? Mas porque a metafísica conhece a entidade dos entes, ela então é capaz de fornecer as regras gerais do conhecimento da inteligibilidade para todas as demais ciências. Eu ouvi uma vez que o biólogo não pode perguntar o que é a vida, né? Isso aí seria uma pergunta do metafísico. Ele estuda os aspectos da vida, mas não pode perguntar o que é. Vamos dizer, eu diria que o filósofo da natureza poderia fazer essa pergunta, né? O que é a vida? O filósofo da natureza. Tá? O biólogo já é mais complicado. O biólogo está interessado em ver como que funciona a vida, né? Como que a vida começa, como que a vida funciona, como que a vida termina, etc. Mas o que é a vida já é uma pergunta filosófica. Aí vai para o filósofo da natureza, tá certo? O metafísico, ele fica com as questões mais fundamentais, né? Agora, se o metafísico só se pergunta por aquilo que não tem matéria, tá certo? O metafísico só se pergunta por aquilo que não tem matéria. Nós vamos esclarecer isso, na medida do possível. Agora, se existe vida sem matéria, então o metafísico vai ter uma noção dessa vida sem matéria, que de alguma maneira, a noção dessa vida, de alguma maneira ajudará a compreender também a vida na matéria. Mas aí, entre vida na matéria e vida sem matéria, haverá uma relação análoga apenas, não de univocidade. Certo? Então, essa pergunta, o que é a vida biológica, ela fica com o filósofo da natureza. Agora, o que é a vida que pode se realizar numa realidade sem matéria, podendo também se realizar na matéria, mas pode se realizar numa sem matéria, essa pergunta do metafísico. Tá? Só que aí ele vai ter que estabelecer uma noção analógica de vida, e nós vamos ver que a vida é um conceito análogo, né? Porque ela se realiza em Deus, vamos dizer, no ser, sem matéria nenhuma. Ela se realizaria, se existe, nos anjos, sem matéria nenhuma, se eles existem, e assim como ela se realiza no ser biológico, né? Certo? Mais alguma questão? Então, a metafísica não pode começar com o ser, porque nós não temos acesso direto ao ser. Nós temos acesso direto ao ente, aos entes. Tá certo? E agora nós queremos, então, entender esses entes na sua máxima inteligibilidade, liberando todas as possibilidades de inteligibilidade. Queremos saber o que, em última análise, é o ente. A metafísica vai tratar do cognoscível, o seu grau mais elevado, maxime intelligibile.
Esse sintagma pode receber 3 interpretações diferentes, segundo a tradição aristotélica. Né? É cognoscível no seu mais elevado grau o que procura a mais absoluta certeza, que é o conhecimento das causas. Para eu saber o que é uma coisa, eu tenho que conhecer as suas causas, dizia Aristóteles. Então, eu conheço essa coisa com certeza se eu sei quais são as suas causas. Essa é a ciência propter quid, né? Se eu conheço as causas, conhecendo as causas, eu conheço o efeito de modo apropriado. Conhecimento pelas causas. Só que nós vamos ver uma peculiaridade da metafísica. Ela, se o seu tema é o ente, ela vai se perguntar, então, pelas causas do ente. E vai ver que o ente tem uma causa, que é o ser. Só que não nos é dado conhecer a essência desse ser. Por isso, o conhecimento da metafísica será um conhecimento que Tomás chama de quia, não propter quid, porque o propter quid conhece suficientemente a causa e, por isso, conhece o efeito em sua ligação com a causa. Agora, a metafísica, se perguntando pela causa do ser, ela vai esbarrar-se, perdão, a metafísica perguntando-se pela causa do ente, ela vai esbarrar-se com o ser, mas não vai conhecer-lhe a essência, senão alguns atributos seus, alguns atributos, principalmente aqueles que se obtêm pela remoção, o conhecimento negativo. O Eduardo está perguntando, mas a causa do ente só pode estar fora do mesmo ente, não? Eu disse aqui que a metafísica, interrogando-se pela causa do ente, vai descobrir que a causa do ente é o ser. Mas não é o ser que o ente tem, é o ser que dá ser ao ente, é o ser subsistente. Né? Esse ser subsistente, a metafísica o conhece de esguio, ela se esbarra nele para explicar o ser dos entes. Mas ela não o conhece com propriedade, não conhece a sua essência. Sabe que ele existe e que ele tem certos atributos, mas não o conhece com propriedade, porque nós vamos ver, né? Esse ser ele é infinito, tá certo? Ele é indefinível, não é? Se o próprio ser, o ente, é indefinível, né? Quanto mais o ser subsistente. Né? A pergunta do Miló. Seria a metafísica chegar às causas através do contrário da física? Como chegar ao artista através da arte? A metafísica chega à causa do ente através do efeito do ser, que é o ente. Né? Ela analisa o ente e chega à causa desse ente. A causa desse ente é o ser subsistente. Só que esse conhecimento é um conhecimento quia, ou seja, é um conhecimento a partir dos efeitos, não é um conhecimento da causa propriamente dita, a partir
da causa, o conhecimento do efeito, mas é o conhecimento da causa por aquilo que ela é exigida no conhecimento dos efeitos. Então, o que nós conhecemos no conhecimento quia, o que nós conhecemos propriamente são os efeitos. São o ente. Os entes. O ente na sua generalidade. E a causa, o ser, nós só conhecemos desguio. Agora, no conhecimento próprio quid, nós conhecemos a causa e vemos o efeito dentro da causa ou em relação com a causa, né? Ou seja, no conhecimento próprio quid, nós podemos olhar de cima para baixo. No conhecimento queer, nós olhamos só de baixo para cima, do ente para o ser. Deixa eu ver o Eduardo perguntando. Daí que a metafísica pode ser chamada teologia natural. Sim, a metafísica tem vários nomes. Tem o nome metafísica, tem o nome filosofia primeira, e tem o nome teologia, né? Por que teologia? Teologia, porque ela chega àquilo que nas religiões é chamado de Deus, né? Ela chega, na verdade, ela chega a uma realidade, de esguio, não na essência dessa realidade, mas que tem certos atributos. Atributos os quais as religiões, o senso comum do ser humano, etc., atributos nos quais o senso comum reconhece Deus ou divino. Então, por isso a metafísica é chamada de teologia, né? Teologia. A metafísica é subjetiva. Se subjetiva for mera questão de opinião, de achar, de parecer, não. A metafísica não tem nada a ver com isso. Não é? Ela procura ser e é uma ciência objetiva no sentido de que a argumentação que ela apresenta é uma argumentação universal, válida para todas, ou pretende ser isso, né? É a argumentação válida para todas as pessoas que raciocinam. Então, não tem nada de subjetivo na metafísica. Então, o cognoscível, no seu mais alto grau, é, é o que é conhecido pelas causas, né? Em primeiro lugar. Depois, o cognoscível ou inteligível ao mais alto nível é o que atinge um máximo de universalidade. O máximo de universalidade. Então, vejam bem. Vejam bem. Se o ser, o ente como um todo, se o ente como um todo fosse móvel, ou se todo ente fosse móvel, qual seria a ciência mais universal? A ciência que trata do ente móvel, que seria a física. Tá bem? Se todo ente fosse móvel, a ciência universal seria a física. Seria a ciência primeira, diz Aristóteles. Por quê? Porque não há nada além do móvel, e ela trata do móvel. Agora, se o ente não é só o móvel, a física não é universal. Certo? Então, uma ciência universal tem que ser aquela ciência que esteja para além do móvel, seja transfísica, metafísica. A metafísica vai conhecer
o ente na sua generalidade, na sua universalidade. Tanto o imóvel quanto o móvel, mas o móvel no seu aspecto de entidade e não de mobilidade. Deixa eu ver. A metafísica, as perguntas aqui, né? Respondendo. A metafísica é a ciência mais básica de todas, é a mais básica, mais íntima, mais universal, mas é a mais difícil de ser feita, de ser alcançada. Tá certo? Ela é a mais básica e a mais difícil de ser alcançada, exatamente. Então, é inteligível ao máximo grau aquilo que é universal. Então, aqui, o que é universal? Se existe algum ente imaterial, a ciência mais universal tem que ser a ciência que abraça o ente material, que toca o ente material de alguma maneira. Né? Por fim, a imaterialidade é uma característica da inteligibilidade. É isso aqui, Aristóteles, Santo Tomás fala. Quanto mais imaterial é uma coisa, mais inteligível. Então, a metafísica ela vai ser também não só a ciência do geral, do ente universal, abraça todos os entes, mas vai ser também a ciência do ente imaterial, ou do imaterial por excelência, que seria o ser. Mas esse ser aí entra só como causa do sujeito da metafísica, não como o próprio sujeito da metafísica. Né? Isso que a gente precisa calibrar o discurso para ficar claro, não ficar nenhuma contradição. Né? O padre, eu estou pensando aqui, eu não sei se o meu pensamento está correto, né? Talvez eu não sei se eu posso pensar que, já fazendo a comparação com a questão religiosa, que eu sempre acabo pensando dessa forma, muito embora eu sempre tenha um esforço de separar as coisas, mas é como se a metafísica depende de uma, eu não sei se uma honestidade interna de percepção da realidade. Porque aí, quando a comparação com a questão religiosa é no sentido de a gente, para chegar numa compreensão religiosa, digamos assim, adequada, evoluída, que faz bem individualmente ou coletivamente, a gente precisa de um esforço de mudança pessoal, necessariamente, porque eu acredito que só por aí. E a metafísica seria a mesma coisa, porque quando vem essas outras questões religiosas, embanana o meio de campo. A gente vive perfeitamente isso, né? Com as questões midiáticas e tal. Embanana o meio de campo, confunde, dá uma certa confusão, fanatismo, essa coisa toda. Aí, comparando a metafísica, eu poderia fazer também um pouco esse exercício de pensar uma depuração é, inteligível, né? Talvez intelectual não seja a palavra, inteligível, mas também interna, de decisão pessoal. Não sei se eu me expressei corretamente. Sim, eu entendi. Eu diria que a metafísica ela está ao alcance da inteligência humana, embora seja difícil realizar esse alcance, mas ela está ao alcance da inteligência humana, porque ela trabalha com argumentos demonstrativos, né? Ou seja, é assim, não pode ser de outro modo.
Ela procura mostrar isso. E ela mostra isso, em primeiro lugar, a inteligência. Tá certo? É a inteligência. Então, pessoa sendo a pessoa inteligente, ela está, em linha de princípio, apta a alcançar a metafísica. Agora, essa questão que você levanta é importante. Por quê? Porque há certas paixões no ser humano, né, há certos comportamentos no ser humano que turvam a inteligência, o que faz a inteligência ter um direcionamento específico, tá certo? O que faz a inteligência até ter uma certa antipatia pelas coisas assim fundamentais. Então, uma pessoa que quer aproveitar a vida, né, que quer levar a vida de qualquer maneira, né, que é um fanfarrão, né, que é um pândego, né, essa pessoa ela não vai se interessar, a inteligência dela não vai se interessar facilmente por questões de ordem última, fundamental. Ela quer levar a vida, né? Ela quer viver, quer aproveitar, gozar a vida. Então, nesse sentido, a inteligência fica desviada, eu diria, daquelas questões mais fundamentais das quais trata a metafísica. Então, embora, em linha de princípio, todos, até mesmo a pessoa que tem a vida desregrada, todos sejam capazes de alçar-se à metafísica porque têm inteligência, né? Se em linha de princípio isso é verdade, de fato, ou seja, na situação concreta, são só aquelas pessoas, ou quase só aquelas pessoas que têm as paixões ordenadas, né, que vão se interessar por levantar questões últimas, né? Não sei se fui claro. Não, perfeito, perfeito, obrigada. Ô, padre, nessa linha aí, eu não sei se daria para aplicar aquela frase famosa de Santo Agostinho, né? O meu coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Só que a minha mente não está inquieta enquanto não repousa na metafísica. Se eu não me engano, eu acho que era Aristóteles que falava que a metafísica é a ciência que buscamos, né? Todos nós buscamos a metafísica. Eu acho que quem tem sede de conhecer, acho que só vai repousar quando chegar nesse conhecimento metafísico, né? Não sei se eu estou certo nisso. Sim, Aristóteles se refere à metafísica como a ciência buscada, né? Exatamente. Por que que nós não vamos encontrar satisfação intelectual enquanto não chegarmos à metafísica? Isso no plano natural, né? No plano do conhecimento natural. Porque todos nós temos o aguilhão das questões últimas, né? Afinal de contas, qual é o sentido derradeiro de todas as coisas? E essas questões últimas são questões da metafísica, né? Então, não basta eu conhecer tudo de física, tudo de astronomia, tudo de cosmologia, etc. Essas ciências não colocam as questões últimas. Você vai perguntar. Se você for perguntar para um físico, se ele for honesto, físico aqui no sentido de ciência física atual, se for perguntar para um físico, um cosmólogo, um astrônomo, qual é o sentido da vida, ele não vai te responder como físico, tá certo? Ele pode responder como, sei lá, aí se ele for metafísico, vai responder como metafísico, se for religioso, como religioso, etc. Mas como físico, ele não pode responder, né? Qual a origem do mundo? Um físico, como físico, não pode. A origem última do mundo, não, tá certo? Ele pode dizer, por exemplo, que houve o Big Bang há cerca de 14 bilhões de anos, né? Mas e antes do Big Bang, né? Hoje a física não sabe responder nem os primeiríssimos instantes ali da partícula ali, da singularidade, ela não sabe dizer nada a respeito daquilo, né? Só sabe dizer a partir de um certo momento da explosão, né? Então, a física,
e todas as ciências naturais, com a física, só podem explicar as coisas naturais por causas naturais. Agora, a metafísica levanta a interrogação, mas só existem causas naturais? Essa é a interrogação da metafísica. Só existem causas naturais? E a metafísica de Tomás vai dizer que não, que a principal causa, a causa de todo ser, não é uma causa natural. Né? Natural no sentido de física. Não é? Mais alguma questão? Então, o que é o mais inteligível? O mais inteligível é aquilo de que se tem maior certeza, e a gente tem maior certeza quando conhece pelas causas. O mais inteligível é o mais universal, tá certo? E o mais inteligível é o mais imaterial. Quanto maior a imaterialidade, maior a inteligibilidade. Eu posso conhecer o homem, mas não posso conhecer suficientemente Sócrates ou Platão. Sócrates ou Platão têm as suas peculiaridades, cada dia o Sócrates pode acordar de um jeito, com um humor diferente, então isso é impossível conhecer. Mas o homem, ou seja, aquilo que é constante, tanto em Sócrates, quanto em Platão, quanto em todos os homens, eu posso conhecer. Mas isso por que eu posso conhecer? Por que é mais inteligível? Porque está destacado da matéria individual. Então tem um certo grau de imaterialidade aí. Tem a matéria comum, mas não tem a matéria individual. Né? Na matemática, a matemática eu conheço com precisão, né? Matemática eu conheço com precisão, mas por que eu conheço com precisão? Porque não há na matemática nem matéria individual, nem matéria comum. Só há o que se chama de matéria inteligível, né? Imaterial. Né? Imaterial segundo a consideração, não segundo o ser. Né? Porque os entes matemáticos são entes de razão, eles não são entes reais. Né? Mas, vamos dizer, na consideração, que é uma consideração imaterial, nós temos grande inteligibilidade exata, por isso matemática é uma ciência exata. E a metafísica, ela tem a máxima imaterialidade porque ela não considera nem matéria individual, nem matéria comum, nem matéria inteligível, fica apenas com o puro inteligível, né? Que é imaterial, totalmente imaterial. Então, a noção de ser é imaterial. A noção de ato de potência são noções imateriais. A noção, não é, de movimento, né, é noção imaterial. É porque não há só movimento físico, né? Não há só potência física, não há só ato físico, não há só ente físico, tá certo? Então, os conceitos que a metafísica, os conceitos com os quais a metafísica lida, muito mais do que os conceitos, as realidades, né, que a metafísica reconhece, são realidades imateriais. Né? Mas eu estou falando isso aqui, pode assustar muita gente. Por quê? Porque para entender mesmo metafísica, para se aprofundar na metafísica, isso é coisa de anos, anos de estudo, há anos mesmo, tá certo? Eu estou falando aqui tem menos de uma hora, né? Então, só isso aqui é só um aperitivo, mas um aperitivo muito pequeno mesmo. Né? Alguns filósofos opinam, né? Não se é suficientemente metafísico maduro mesmo antes dos 50 anos, né? Desde que se tenha começado a estudar lá com 18 anos, 20 anos. Né?
Oba, eu como vou fazer 51, então eu tô. Só que eu comecei muito tarde, né? Então, Ué, aí lá pelos 60 já dá para ser uma metafísica madura, não é? tá, tá bom. Sim. Tudo bem. As três dimensões evocadas, né? Conhecimento por causas, universalidade e materialidade, caracterizam certamente a metafísica, mas Tomás afirma que seu objeto próprio, subjectum, é o ente comum, ens commune. Essa disciplina apresenta, a princípio, a questão de um ente em geral e, por essa via, chega ao problema das causas primeiras. Assim, a questão de Deus torna-se um argumento metafísico, pois toda ciência deve questionar a respeito das causas de seu objeto. E Deus, no caso, é a causa do ente comum, do ens comune, né? Do ser em sua totalidade. Então é isso. A metafísica, como ela não tem acesso ao ser, ela começa com ens comune. E a partir do ens comune, que é o ser de todos os entes, ela chega até o ser subsistente, que é Deus, né? Como causa desse ens comune, tá certo? Como causa do ser de todos os entes. Essa divisão bem orientada é solidária a uma apresentação específica do programa de aprendizagem das disciplinas filosóficas. Todo esforço filosófico é certamente orientado para o conhecimento de Deus, que é a causa universal do ser, né? É orientada para o conhecimento de Deus, conhecimento esse que está relacionado à nossa felicidade, a nossa felicidade. Por quê? Porque todos nós queremos conhecer a causa última de todas as coisas. Enquanto não conhecemos a causa última, não sossegamos, né? Então tem a ver com a nossa felicidade e é atingido pela metafísica. Mas esse cumprimento é o último estágio de um longo caminho que se inicia com o estudo da lógica, tá certo? As matemáticas vêm em seguida, diferentemente da filosofia da natureza, que vem em terceiro lugar. Elas. As matemáticas vêm em seguida, né? E, diferentemente da filosofia da natureza, que vem em terceiro lugar, as matemáticas não requerem nenhuma experiência empírica. Já a filosofia da natureza requer experiência empírica. O aprendizado da filosofia moral requer, por sua vez, muito tempo e experiência. Só depois dessa longa preparação, né, lógica, matemática, filosofia da natureza, filosofia moral, só depois dessa longa comparação é finalmente possível voltar-se à ciência divina, a saber, a filosofia primeira. Né? Ciência divina, filosofia primeira, transfísica, metafísica, são sinônimos, tá certo? São sinônimos. E agora é isso, né? Eu já falei muito, minha voz já está até cansada. Mais alguma pergunta? Há mais uma pergunta aqui que eu não sei se é besta, mas deve ser. Ah, mas tudo bem, vou fazer assim mesmo. Em que momento, padre, se decidiu, se teve, provavelmente teve, um momento que decidiu que a formação, a formação religiosa, a filosofia viria primeiro e a teologia depois. Qual foi o momento que deu esse fato, assim, digamos? Olha, a filosofia sempre foi importante para o cristianismo, porque
Já com os padres da igreja, né, o cristianismo fez opção pela filosofia. Ou seja, a filosofia se tornou aliada do discurso cristão. Né? O que há de melhor, o que havia de melhor na filosofia grega, foi assumido pelo cristianismo, tá certo? E nas universidades, primeiras universidades, o esquema foi esse, né? Primeiro se passava pela faculdade de artes, chamada assim, né? Faculdade de artes, que era filosofia, para depois aceder à teologia, para depois o candidato aceder à teologia. Ou seja, a filosofia oferece não só o instrumental conceitual para a teologia trabalhar, mas oferece também o conhecimento natural que é requerido, de alguma forma, suposto pela teologia. Né? Assim como a graça supõe a natureza, o conhecimento da fé, que é a teologia, supõe o conhecimento natural, que é feito pela filosofia. Por isso que uma teologia sem filosofia é uma teologia que ou não convence muito, ou, né, tem uma perna manca, ou cai no fanatismo, no fundamentalismo, né, etc. Agora, o que sempre me chamou a atenção, porque desde eu cheguei em São Paulo há 30 anos atrás, em dezembro vai fazer 30 anos, e de princípio eu morei no seminário de filosofia, junto com uma grande turma. Eu era a única mulher lá, eu era bendita ao fruto entre os homens. E nessa convivência toda, e depois também, convivendo de uma forma ou de outra, eu sempre me questionei, a mim, não aos homens padres, porque eu sempre achei que não teria nem capacidade para fazer essa. Eu nunca vi nenhum candidato ser considerado inapto depois da filosofia. Eu estou dizendo do ponto de vista de conhecimento, não estou dizendo por indisciplina, que arrumou namoradas, não estou entrando nada disso. Eu estou dizendo do ponto de vista de conhecimento, ser depurado e depois, ao ir para a teologia, um formador falar assim, não, você não está apto a prosseguir. Eu nunca vi isso. Então, porque hoje em dia eu tenho a compreensão, o pouco, né, que eu estudei de filosofia, eu tenho a compreensão que realmente é fundamental isso aí que você acabou de falar. Mas eu nunca vi nenhum candidato assim, olha, você não está apto, baseado no seu desempenho na filosofia. O que você pode dizer sobre isso? Olha, em geral, a formação hoje nos seminários tem em vista a pastoral. Então, vamos dizer, se cobra o mínimo do conhecimento acadêmico, tá certo? E se espera que o padre seja um pastor. E para ser pastor, bem, eu acho que o conhecimento filosófico ajuda e muito, é fundamental até. Mas, vamos dizer, na prática, para ser pastor, você não precisa ter muito conhecimento, né? Basta ter um jeito de conviver com as pessoas, de falar, né? E é isso. A igreja, por exemplo, no púlpito, nas homilias, não prega filosofia. Quase que não interessa para nenhuma paróquia aí pregar filosofia, certo? Filosofia é para aqueles que querem mais, né? É para aqueles que querem um fundamento, é para aqueles que querem conhecer mais a fundo. E nem todas as pessoas estão, aliás, é a minoria que está interessada nisso. A minoria está interessada nisso. O padre, vamos dizer,
chega lá na igreja, fala umas palavras bonitas lá, não precisa ter muito fundamento nem coerência lógica. As pessoas ficam, como que ele falou bonito, né? Como que ele tocou o meu coração, etc. É assim que as coisas funcionam, né? E a igreja, vamos dizer, continua fazendo bem mesmo através da ampla maioria de padres aí que sabem o mínimo de filosofia e até mesmo, às vezes, de teologia. Sim, porque eu pessoalmente fiz um curso rápido de teologia para leigos, que eu considerei assim fundamental, e depois na filosofia, que eu fiz 3 anos, ainda estou para terminar, ainda tenho pendência para terminar, eu para mim, pessoalmente, eu considero, assim, para minha atuação, até mesmo pastoral, e para algumas outras experiências que eu já tive na igreja e tenho até hoje, eu considero que foi fundamental a abertura de cabeça, de espírito, Sim, assim, exato. para mim foi fundamental. A abertura de espírito, você tira muitas minhocas da cabeça, né? Você se liberta de muitas visões assim mesquinhas, né? Mas nem todos são também chamados à filosofia, né? A igreja valoriza o centro, né? É o amor, a caridade, né? O Vaticano II define a santidade como a manifestação heróica da caridade, né? Então é isso, né? Para ser cristão basta que você tenha caridade, né? É fundamental isso, né? Agora, se a pessoa tem aquele comichão, ou seja, esse comichão que existe de certa maneira em todos, mas se manifesta mais em alguns, né? Esse comichão pelo conhecimento, então só um discurso baseado no amor, só um discurso não vai ser suficiente, né? A pessoa que quer conhecer ela quer conhecer também por que ela deve amar, né? Mais alguém? Então, podemos encerrar então por hoje? Isso aí, então. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada, um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.